Muito boa noite, queridos amigos, queridas amigas, participantes do 7º Simpósio Internacional de Inovações Tecnológicas no Tratamento de Lesões. Meu nome é Raul Canal, sou advogado e presido a Sociedade Brasileira de Direito Médico e Bioética, ANADEM. Primeiramente, meu mais sincero muito obrigado ao Dr. Marcelo Oliveira, nosso presidente, e a toda a comissão organizadora desse evento pela honra e o privilégio do convite. Vamos hoje falar sobre a telemedicina e os efeitos da pandemia. Primeiramente, é equivocado afirmar que a telemedicina veio por conta da pandemia. A telemedicina não é novidade no Brasil, ela já está regulamentada desde o ano de 2002. O que aconteceu é que em 2018 o Conselho Federal de Medicina regulamentou a teleconsulta. Foi uma resolução equivocada, não foi discutida, não houve audiências públicas e o meio acadêmico, o meio científico, o meio conselhal e os próprios sindicatos foram apanhados de surpresa, de supetão, com a vinda à luz de uma resolução que não houvera sido discutida e em menos de um mês ela foi revogada. Todavia, embora tenha sido dito que era a resolução da telemedicina, ela regulamentava a teleconsulta e alguns outros procedimentos, como teleatendimento, telemonitoramento, teleorientação, telediagnóstico e por aí vai. Com a vinda da pandemia e a necessidade de termos procedimentos remotos em virtude do isolamento social e do medo dos pacientes em comparecerem aos consultórios, às clínicas, aos hospitais, e também para evitar a disseminação do vírus, ou não expor aos pacientes ao contato com outras pessoas, foi sim de uma forma emergencial, através de uma portaria do Ministério da Saúde, a pedido do Conselho Federal de Medicina, regulamentada a telemedicina em situação precária durante a pandemia, o que foi confirmado logo em seguida pela edição de uma lei federal regulamentando a mesma matéria. Temos que ter em mente que a telemedicina, esses procedimentos específicos que eu falei, teleconsulta, teleorientação, teleacompanhamento, só vale durante a pandemia. No dia em que a Organização Mundial da Saúde decretar que encerrou-se o estado de pandemia mundial, a telemedicina deixa de estar regulamentada no Brasil nesses procedimentos específicos. Todavia, embora a regulamentação, embora a legislação seja precária, o exercício da telemedicina não pode ser precário. E o que eu tenho dito em várias palestras é que muitos médicos, ou talvez a maioria deles, estejam fazendo de formas precárias também. De forma precária como? Fazendo telegambiarra e não telemedicina. O que é a telegambiarra? Estamos fazendo teleconsultas, teleatendimentos, teleacompanhamentos, usando ferramentas totalmente inadequadas. Ferramentas que foram construídas para outros propósitos, para outras finalidades, como o Zoom, Google Meet, o próprio WhatsApp, ligações via FaceTime e outras mídias de integração social de comunicação, que não são apropriadas. Por quê? Primeiro, não oferece um protocolo de segurança, não oferece uma criptografia ponta a ponta, não permitem que o paciente lhe transmita um termo de consentimento esclarecido, que é necessário, não permite que você passe para o paciente uma prescrição, um atestado, uma requisição de exames, não permite que o paciente trafegue para você com segurança uma fotografia, um vídeo e qualquer outro documento. Então, não faça telegambiarra, contrate, existem ferramentas apropriadas no mercado, algumas com assinatura muito barata, inclusive, ou seja, com menos de R$200 por mês, você consegue hoje uma ferramenta apropriada. E, sobretudo, essa ferramenta tem que propiciar que esse protocolo, essa troca de documentos, ou seja, uma prescrição, uma receita, uma requisição de exames, uma fotografia, um vídeo, um laudo médico, um resultado de exame que trafegue durante a teleconsulta,
de uma forma automática, levar para um prontuário digital ou para um prontuário eletrônico e fique lá armazenado. Então, faça de forma adequada. O termo de consentimento obrigatório é obrigatório, certo? Através de quê? De uma assinatura eletrônica, de uma assinatura digital, de uma certificação digital do paciente. A sua requisição de exames, o seu receituário, o seu atestado médico também tem que ser feito através de uma certificação digital. Então, para isso, tem que ter uma ferramenta adequada. É obrigatório gravar essa teleconsulta? Não, não é obrigatório. É indicado? É sugestivo? Sim. É aconselhável que você faça uma documentação videográfica. O áudio e o vídeo da sua teleconsulta fiquem gravados na nuvem, fiquem lá no prontuário eletrônico para uma eventual consulta futura. Ou seja, quando você encaminha esse paciente para um outro profissional, para um especialista, ou até para uma defesa, num processo administrativo, num processo ético, num processo judicial, você pode precisar dessa prova para fornecer ao juiz, para fornecer ao CRM, para fornecer à Secretaria de Saúde, ou para o médico especialista que vai atender o seu paciente no futuro, numa eventual outra consulta, você tem isso documentado. Então, faça com segurança. Uma outra coisa que te chama a atenção é a ritualística da teleconsulta. Ela tem que ter uma ritualística. Uma teleconsulta tem que ter a mesma formalidade, ou talvez uma formalidade até mais atenciosa, mais grave, mais cuidadosa do que uma consulta presencial. O que eu digo de formalidade? Você, médico, não pode atender o paciente da sua sala de estar na sua residência, da sua piscina, da sua varanda, da sua churrasqueira, você utilizando um traje inadequado, uma camisa regata, uma bermuda ou coisa assim. Você tem que estar no santuário do seu consultório, da sua clínica, usando um jaleco, com toda a formalidade, como se fosse uma consulta presencial. Não pode ter criança jogando bola no lado, não pode ter a sua arrumadeira, a sua camareira, a sua empregada doméstica passando atrás, tirando o pó de móveis, não pode uma bola cruzar entre você e o aparelho que está documentando a sua imagem, não pode ter pessoas conversando ao fundo, enfim, tem que ser com austeridade, como é que eu diria, com toda a ritualística que propicia uma confidencialidade como estivesse no seu consultório. O paciente tem que ser orientado, que ele deve alertar a sua família que naquele momento, naquele período, ele foi ao médico. Ele está com o seu médico em uma consulta médica. Ele não pode ser interrompido por uma ligação telefônica, ele não pode ser interrompido por uma criança que está fazendo a sua teleaula, não pode ser interrompido por alguém da família, não pode ter cachorro latindo, ele também tem que estar recolhido no escritório, num quarto, em algum aposento que lhe propicie privacidade e conforto para estar com o seu médico e para expor a sua intimidade ao seu médico. Então a família tem que ser alertada disso. Fulano, cicrano não está em casa nesse momento. Ele foi ao médico e está numa consulta médica. Eu posso cobrar pela consulta médica? Não apenas pode, como deve. Que valor eu devo cobrar por essa consulta médica? O mesmo valor que você cobraria por uma consulta presencial. O seu tempo à distância não pode valer menos que o seu tempo presencial. Então deve ser cobrado sim. Aliás, o artigo 5º da lei diz isso. A consulta, a teleconsulta, deve ser remunerada, seja de forma particular ou pela operadora de plano de saúde, com o mesmo valor que seria uma consulta presencial. Até porque a sua responsabilidade é a mesma, ou talvez até seja maior do que numa consulta presencial. Por que eu digo que talvez até
ela seja maior. Porque o erro mais condenado pelos juízes, as reclamações que ocorrem com mais frequência de pacientes e que geram condenação nos tribunais são os erros de diagnóstico. E se numa consulta presencial, com todos os recursos visuais, táteis, olfativos, você ainda pode errar no diagnóstico. Imagina numa consulta à distância, onde você não consegue tocar no paciente, não sente o cheiro dele, não consegue auscultar o seu coração, medir a sua pressão arterial, observar a sua sudorese, as suas atitudes comportamentais, a maneira como ele deambula, como ele senta, como ele gesticula, como ele se expressa. Sem nenhum desses recursos, imagina enquanto pode potencializar um erro de diagnóstico. E a sua responsabilidade, se houver um erro de diagnóstico e se isso provocar um retardamento em um tratamento, em alguma terapêutica, e redundar em um dano corporal para o paciente, você poderá ser responsabilizado administrativa, ética, civil e criminalmente. Por isso que eu digo que a responsabilidade numa consulta à distância pode ser muito maior do que numa consulta presencial. O paciente deve ser alertado no início da consulta de que aquilo é um teleatendimento com todas as possíveis deficiências e todas as suas limitações, certo? Ele deve ser alertado através de um termo de consentimento livre e esclarecido que ele deve assinar através da certificação digital preferencialmente, ou que ele afirme. Você faz a pergunta e ele responde que ele tem consciência daquilo. Se você for gravar a consulta, ele tem que ser alertado também de que aquela consulta está sendo gravada e que o respectivo vídeo estará disponível para ele também num futuro próximo, num futuro remoto, se porventura ele precisar. Que esse vídeo estará gravado em nuvem e constará do seu prontuário digital, do seu prontuário eletrônico. É obrigado a elaboração de um prontuário durante a teleconsulta? Sim. Igual à consulta presencial, é obrigatória a elaboração de um prontuário, preferencialmente que seja o prontuário digital, o prontuário eletrônico. E eu volto a dizer, as boas ferramentas disponíveis no mercado, elas já estão acopladas, inseridas automaticamente num prontuário digital, num prontuário eletrônico. Então, quando você disparou através do e-mail, WhatsApp, Telegram, ou qualquer coisa, o SMS, a receita, a prescrição para o seu paciente, a ferramenta já salva essa prescrição ou a requisição de exames no prontuário eletrônico. Quando o paciente manda uma fotografia, um vídeo, um laudo médico, o resultado de algum exame, e você está vendo na tela do seu computador o resultado, tudo isso já vai automaticamente, já salva também no prontuário eletrônico. E o preço, o custo, o investimento é o mesmo. Então, invista numa ferramenta que já propicie, já ofereça esse tipo de recurso. Eu devo fazer o primeiro atendimento de forma remota ou você orientaria que o primeiro atendimento fosse de forma presencial? Salvo casos de urgência, de emergência, procure sempre que o primeiro atendimento seja de forma presencial. Conheça o seu paciente, interaja com ele primeiro. Um paciente antigo ou um paciente de pós-operatório, um paciente de retorno, você pode fazer via remota, via telemedicina. Mas o primeiro atendimento, sempre que possível, faça-o de forma presencial. Houve uma urgência, houve uma emergência, teve de fazer o primeiro atendimento de forma remota. Agende a consulta presencial já para a primeira oportunidade. O usual é que o primeiro atendimento seja presencial, você faz a requisição de exames e a demonstração, a exibição, o retorno para demonstrar os exames, os laudos, pode ser feito de forma remota. Quando o atendimento for urgente, faça o contrário. Requisite os exames e peça para o paciente vir de forma presencial ao seu consultório, à sua clínica ou hospital, para trazer o
resultado dos exames. Em linhas gerais, o que eu tinha para expor aos senhores e às senhoras é isso. Eu vou deixar o link dessa apostila. Nós vamos enviar pela ANADEM aqui uma apostila de telemedicina. É uma apostila manual de 36 páginas. Você lê dentro do avião, num voo de 1h30, você consegue ler, ou no intervalo do Jornal Nacional, dá para ler e entender essa apostila. Está bem didática, está bem compreensível, está num linguajar com acessibilidade, não tem nenhum juridiquês por trazer. Então, oriento quem quiser baixar a apostila de forma gratuita, de forma graciosa, é uma cortesia da ANADEM, segue o link aí, pode baixar, pode estudar, pode imprimir. Quem quiser recebê-lo de forma impressa também, pode solicitar aqui no e-mail da ANADEM, no e-mail de eventos, que nós, com muito prazer, enviaremos à sua clínica, ao seu consultório, sem qualquer ônus adicional. Obrigado pela atenção, ficamos aí para os debates que se seguem. Obrigado mais uma vez à organização do evento, pelo honroso convite que nos fizeram e pela oportunidade honrosa também que nos propiciaram. Fico à disposição para os debates que se seguem.